Olá, meus amigos, bem-vindos à aula 5 de engenharia na incorporadora CR2. Hoje eu considero uma das aulas mais top, mais VIP desse nosso conteúdo da plataforma Portal de Transparência da nossa incorporadora Residencial Humberto D. Nós vamos falar sobre a estrutura, sobre alicerce, viga baldrame e justo um engenheiro estrutural para nos abrilhantar com esse conteúdo. Esta apresentação será feita em duas etapas. Primeiro nós vamos abordar o que é feito de errado em 90-95% da nossa região e logo em seguida o engenheiro Douglas vai nos apresentar de um modo coerente, racional e eficiente o que deve ser utilizado e o que nós fizemos aqui. Perfeito? Então seja bem-vindo, Douglas. Olá, amigos investidores, caros parceiros e parceiras da incorporadora CR2 Humberto de Residência. Hoje é uma aula significativa de respeito às fundações, propriamente um elemento tão importante numa construção civil, que é a base, é o alicerce de uma obra, que é a viga baldrame. Então nós vamos mostrar aqui rapidamente um sistema utilizado amplamente aqui na nossa região, uma forma equivocada de se construir fundações, em especial vigas baldrame. Quais são os erros cometidos pelas construtoras aqui de pequeno e médio porte que diz respeito às vigas baldrame? Um primeiro erro seria a ausência da sondagem. Para efeito de redução de custo, às vezes de falta de conhecimento, pequenas construtoras, às vezes na ausência de contratar um engenheiro civil habilitado, não faz essa etapa importante, que é a pré-obra, fundamental, que é o estudo da geologia do solo onde será estruturada essa obra. Então, na sondagem, diz todas as informações de resistência mecânica, espessura de camada de solo, aonde está posicionado o lençol freático, então não é feito esse estudo, e consequentemente gera outros erros que também diz respeito ao estaqueamento, que é a etapa seguinte à sondagem, que eles não estaqueiam a obra, ou quando estaqueiam de forma subdimensionada, para também ter uma redução de custo. Um outro erro também que é cometido pelas construtoras da região é a ausência de sapatas. Muitas vezes eles aplicam a viga baldrame diretamente no solo, como vocês podem observar nesse desenho aqui, esse contato direto, às vezes eles abrem uma valeta e aplicam só um agregado graúdo, que seja a brita 1 ou brita 2, e assentam essa estrutura de concreto armado em cima dessa brita em contato direto com o solo natural. Isso gera outras patologias, como por exemplo, esse contato com a umidade do solo natural gera umidade ascendente, por falta também de outro problema, que é a não utilização de impermeabilizante no concreto como aditivo cristalizante, ou então um outro erro também, que é a não aplicação da manta asfáltica, então também não é aplicado no entorno dessa viga baldrame para protegê-la no que diz respeito à umidade ascendente, a águas pluviais. Então, como essa estrutura está diretamente em contato com o solo, geram muitas patologias, ninho de concreto, fungos, bolouros, deterioração da armadura que está aplicada dentro dessa estrutura, então enfraquece como um todo essa estrutura. Então é muito importante deixar bem claro o erro que é cometido pelas construtoras. Então todas essas etapas aqui ausentes geram problemas na estrutura e enfraquece ao longo dos anos. Então isso é importante observar na etapa viga baldrame. Pois bem, meus amigos, então completando os dizeres do engenheiro Douglas, a gente poderia finalizar falando sobre outro item relevante de erro gravíssimo nessas edificações normais aqui na nossa região. Aproveitando o mesmo desenho, que é aquela viga baldrame, que ela foi colocada junto ao solo, esses pequenos e médios construtores, para economizar ainda mais, eles não fazem laje aqui. O que eles costumam utilizar como um paliativo é nesses vãos aonde ficam as piscinas da viga baldrame, eles preenchem com terra, ou a terra do mesmo solo do terreno onde foi edificado, ou se não, contrata uma empresa de terraplanagem, traz alguns metros cúbicos na obra e os despeja aqui. Tá? Alguns até chegam a colocar, depois da terra, um pouco de brita. E um absurdo que eu vi alguns dias atrás, o pessoal pensa que colocando uma camada plástica aqui, é aqueles plásticos pretos que a gente utiliza para tampar madeira de chuva. Tem gente que compra aquilo ali, um rolo daquilo e coloca aqui por cima.
como se isso fosse resolver. Lógico que não resolve. Porque a partir do momento que você vai concretar aqui, nivela tudo com esse agregado, terra, um pouquinho de brita e plástico, e concreta. Gente, isso aqui não resolve. Por quê? Porque vai formar sempre aquele canal de ligação entre a umidade forte do solo com a pressão osmótica subindo com força, podendo chegar a uma altura até 1 metro, 1,20 m. E por isso que acontece ruptura do piso, enchimento primeiro de muitas partes do piso, aí chegando até a explodi-lo, estourar, como vocês veem na figura. Então é isso, gente. Muita atenção com esses detalhes. Aí, aproveitando, vocês devem estar me perguntando, poxa vida, mas como é que então, com todas essas explicações de como não deve ser construída uma obra, aí você deve perguntar para mim, poxa, Carlos, então me dá algumas dicas de como eu faço, eu estou querendo comprar, ou eu sou um corretor imobiliário, quero tomar muito cuidado para selecionar as edificações que a gente coloca à venda. É muito simples. Ou você acompanha a obra desde o início, principalmente nas fundações, verificando se eles contêm essas patologias, ou, se não for possível, peça fotos daquilo que foi feito, ou vídeo, que nem a gente faz, tá? Dessas etapas importantes de alicerce. E assim você vai ter certeza se vale a pena colocar na sua plataforma de vendas algo disso que vai gerar um problema tão breve nos seus futuros clientes, ou se não, você absorve essa obra como se fosse uma outra obra qualquer, sabendo que hoje em dia existe a responsabilidade civil, até isso eu vou falar num capítulo específico, complementar a essa nossa aula sim, da responsabilidade civil, não só do construtor, mas também do corretor de imóveis por essas patologias, por esses erros graves de construção, que são chamados vícios construtivos ou vícios de construção. Em jurídico se chama vícios remediatórios. É algo que você não percebe de imediato quando a obra está pronta. Parece tudo bonitinho, mesmo o construtor colocando uma tinta de terceira linha, mesmo assim nos primeiros meses, 2, 3, 4 meses, parece que é tudo uma maravilha. Quando você compra, passando 8 meses, daí para frente, 8 meses, 1 ano, já começa a vir aqueles problemas de umidade gravíssimo, tanto internamente como externamente. Externamente nós vamos ter um capítulo específico também sobre obras que não fazem, que deveria ser feito, e aquilo que protege uma obra dos intempéries externos, como chuva, muito sol, baixas temperaturas. Vocês perceberam, pessoal? Isso é preocupante, porque infelizmente a nossa região, as pessoas desconhecem de construção, principalmente corretores de imóveis, agentes imobiliários e fundamentalmente quem vai comprar um imóvel. Quando o objetivo é apartamento ou casa a nível térreo, máximo 1 piso, esses detalhes são relevantes. Por quê? Porque é uma parte mais onerosa da obra. Como infelizmente muitas pessoas compram a sua casa própria por preço, quando eles compram preço, estão comprando errado, porque vão ser apresentados para vocês estruturas desse tipo aqui, que isso aqui não sobrevive mais que 8, 10 anos. Já após o primeiro 8 meses, 1 ano, fissura na parede, nós já mostramos vídeo da casa ao lado, quando não é feita uma estrutura decente, já tem trincamento de toda a estrutura, entra água pluvial por dentro da sua edificação. Além do que, a umidade que sobe por capilaridade. Vocês não se dão conta como é grave esse problema aqui na nossa região. Quando eu fiz a apresentação para vocês dessa nossa ideia de incorporação, montar o nosso Humberto Di, eu fiz um vídeo. Eu lembro que eu fiz um vídeo mostrando as principais ruas do nosso bairro. E olha, 95%, quase 100% de todas as edificações com esse problema estrutural, com esse problema de umidade. E aqui conosco, quem se satisfazer em adquirir qualquer uma das nossas unidades não vai ter esse problema pro resto da sua vida. É uma edificação
estruturalmente, que posso dizer que durará no mínimo 50 anos. Perfeito? Então é isso, gente. Qualidade de edificação é aqui conosco na Incorporadora CR2. Um abraço, até a próxima.